para a gente ter o contato de cada um deles, né? Poder estar aí passando para você, para a gente poder ter o seu contato. Antes, eu deixei o seu nome, seu telefone, o pessoal dos ministérios vai te mandar um WhatsApp, vai te convidar para pagar uma pizza, viu? De Deus, esse negócio assim, viu? Vai querer ganhar a ficha, paga a pizza do jovem, amém? Agora eu vou ministrar uma palavra ao seu coração. Acho que todos já estão sentados, acomodados, bebendo sua água. Eu gostaria que você permanecesse no seu lugar para você se alimentar. Pessoal que ainda não tem lugar, aqui na frente tem lugar, tá? Então, à vontade de você ter lugar para você sentar. Eu vou ministrar algo muito interessante sobre o segredo à obediência. A questão de dízimos e oferta é um ato de fé. É um ato de fé. Vamos aprender isso? Eu acho que o Léo tem ali os versículos bíblicos para a gente, né? Vamos começar em Malaquias, o capítulo 3 e o 6 em diante. Eu quero trazer uma aplicação, um ensinamento para você, né? Esse texto que nós estamos lendo, ele está lá na velha aliança, está lá na época da lei, nós vivemos a graça. Então, vamos buscar algo para a gente entender o que isso pode nos ensinar. Malaquias capítulo 3, a partir do 6, diz assim: meu fato é o Senhor no mundo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Que bom que o Senhor, Deus, ele não muda. Em qualquer época, ele é Deus. Amém? Em qualquer tempo da morte, tempo da lei, tempo da graça, ele é Deus. Desde o tempo dos vossos antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não obedeceram. Volte a mim e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam: como voltaremos? Pode o homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, e a nação toda está me roubando. Trazei os dízimos a todo o depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vejo o Senhor não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tanta bênção, que nem terão onde guardar. E impedirei as pragas que devorem as suas colheitas, e as vinhas nos campos não prosperarão o seu fruto. Aliás, não perderão, o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as ações os chamarão felizes, porque a terra de vocês está maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a Bíblia está falando, está mostrando, independente do período, né, que se vive, lei, graça, morte, a Bíblia, quando se fala de dízimo, ela está falando de um princípio de honra, principalmente para nós que hoje estamos na graça, já não vivemos sob o jugo da lei. Esse princípio é um princípio de honrarmos a Deus, de honra ao Senhor, de reconhecermos a soberania, a remissão. Eu dou dízimo pela remissão ao Senhor, fui redimido ao Senhor. Então, está falando de honra. Estamos honrando ao Senhor. Olha que interessante, aí em Gênesis capítulo 2, a partir do 15. Olha que interessante. Então, quando honrar a Deus, diga comigo, honrar. Olha que interessante. Gênesis 2 e 15, diz assim: e o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Um dia eu quero ministrar só sobre isso na igreja. Primeiro eu vou falar com a liderança, os nossos líderes. Como de qualquer árvore. Tinha duas, a do bem e do mal. A da vida e a do bem e do mal, né? Então a da vida ele comia antes de comer a do bem e do mal. Só curiosidade. Mas tá. Como livremente
de toda a árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que comeres dela, certamente morrerás. Ele podia comer de todas as árvores, todas. Somente não coma desta árvore, porque o dia que comer você vai estar me desonrando. Era um ato de honra, de obediência, a soberania, a grandeza do Senhor. Quando vocês comerem dessa árvore, vocês estão me desonrando, estão desobedecendo. Então dessa vocês não comem, mas comam de todas. Tudo bonito. Ai, que era bonito, ai, que fruta bacana. Você sabia que se você ler o texto anterior, você vai ver que existia a terra, existia o jardim do Éden, existia o Éden, era externo do Éden, Deus colocou o jardim. E dentro do jardim Deus colocou a árvore frutífera para que o homem comesse. As árvores frutíferas começam a dar fruto depois de Deus fazer o homem. Você já leu isso comigo? Porque era bom me desfrutar. Então o homem viu aquela parte gostosa, vou comer essa, vou comer tudo, tudo. Só não daquela. Só não dessa. Essa não come. Agora, olha o 3 a partir do 1. Olha o 3 a partir do 1. Pensamento agora ser igual a Deus. Olha que legal. A partir do 3 diz assim: olha, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus falou? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. A serpente não sabia nem o que Deus tinha falado. Olha o que a serpente falou. Foi isso mesmo que Deus falou para vocês? Quando Deus estava falando para você que não podia comer nenhuma árvore. Foi isso mesmo que Deus falou. Aí ela vai responder. Respondeu a mulher serpente: podemos comer no fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela, pois, aliás, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerá. Não é assim, vou explicar para vocês. Não é assim. Deus sabe que o dia em que delas comerem, os seus olhos abrirão, e vocês serão como Deus, e conhecerão o bem e o mal. Ei, podia comer de todos, só não podia comer de uma. A serpente nem isso tinha o entendimento. Era um ato de obediência. O não comer era desobediência se comesse. Ok? Era questão de desprezo, era questão de honra. Ser igual a Deus. Por quê? Olha o que diz o texto. Porque o dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus. Tudo que Ele tem, vocês terão. Tudo que Ele pode, vocês poderão. Tudo que Ele faz, vocês farão. Vocês serão como? Igual, idêntico. Igual a Deus. Ou seja, vocês não precisam mais de Deus. Sim ou não? Se eu sou igual, o que eu vou precisar? Tudo que Ele faz eu posso fazer? Eu não preciso dele. Por que você pega um funcionário para uma função e outro funcionário para outra função? Dois motivos. Ou ele não tem capacidade de fazer tudo, ou ele tem conhecimento limitado numa área e o outro tem conhecimento na outra área. A Bíblia está dizendo, a serpente diz: se vocês comerem, vocês serão igual a Deus. Então você não precisa mais de Deus. Então quando nós não honramos a Deus, quando nós não damos glória, obediência a Deus, nós estamos dizendo: eu não preciso das bênçãos de Deus. Eu não preciso disso. Agora, o que é dízimo de fato? O que é oferta de fato? Olha Malaquias, vou voltar agora lá no Malaquias 3:8. Estou pegando só a essência do texto para trazer a sua aplicação, com honra e obediência, porque eu não vivo mais na lei, mas eu honro ao Senhor. Amém? Olha Malaquias 3:8. Pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando. E aí me pergunta: como é que roubamos os dízimos e a oferta? Ei, esse texto para a nossa vida, o que a Bíblia está falando? Está falando do dinheiro? Sim ou não? Não. Está falando que você está roubando a Deus num carro? É roubar carro? É roubar casa? Não.
Está falando da honra. Da honra. Deus, quando fala no batismar, Ele está falando de honra. Honrar ao Senhor. Ele diz a mesma coisa que Ele disse, Ele falou para Adão e para Eva. Ei, como de tudo. Só não como essa. Essa eu não como. Essa me honra, eu não como essa. Tudo vocês podem comer. Podia comer de tudo, tudo podia fazer. Agora, essa não. Quando a Bíblia diz assim, ó, quando eu não trago dízimo à casa do Senhor, eu estou dizendo ao Senhor, eu estou dizendo a Deus, que eu também sou igual a Deus. Eu não preciso honrar em finanças. Eu não vou honrar a Deus, não preciso. A mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva, que Deus diz a Adão e a Eva que não está vivendo nem o período da morte, nem o período da lei, e nem o período da graça, mas o período da relacionamento direto com Deus, como representa hoje a graça eu e você. Adão e Eva tinham a presença de Deus genuína. É o mesmo período que eu e você vivemos. Aí Deus diz para Adão, não coma dessa. Ele vai e come, ele está dizendo, eu não preciso, mas o Senhor, eu sou igual a Deus. É a mesma coisa com os nossos dízimos. Quando eu não obedeço a Deus, quando eu não trago os meus dízimos à casa do Senhor, eu estou dizendo, eu não preciso honrar o Senhor. Nesse quesito. Eu não preciso honrar a Deus. Eu não estou reconhecendo a soberania de Deus. Deus diz a Adão e a Eva, não come dessa árvore. Não come. Elas vão lá e comem. Elas desonram. Elas não reconhecem a soberania. A mesma coisa quando eu não trago meus dízimos de oferta, eu estou roubando que é a honra ao Senhor. Eu não estou reconhecendo a soberania a Deus. A soberania ao meu Senhor. Então eu estou dizendo, eu sou igual a Deus. Eu não preciso da soberania de Deus. Eu não preciso da honra ao Senhor. Eu não preciso ser dependente do Senhor. É só isso. Isso é uma questão de fé e de princípio. Isso é tão certo, princípio, que tem um monte de pessoas que não servem a Deus, mas dão dízimo. A Deus e à toa dão dízimos. Você sabia disso? Um monte de gente que não crê em Deus, mas dá dízimo, porque é um princípio da vida. É um princípio da vida. Então, o diabo, ele tem medo quando você é um dizimista fiel, porque você honra a soberania de Deus. Porque você vai dizer, eu dependo de Deus. Eu reconheço a grandeza, a soberania, eu reconheço o Senhor na minha vida. Você tem a ver como isso é tão sério, que a primeira coisa que uma pessoa quando diz, cara, agora eu estou indo na igreja, e se relaciona com pessoas que não são cristãos, aí a primeira pergunta dos caras dão na lata assim, está dando dízimo do pastor, né? Mas tu é trouxa. Só pode. É a primeira conversa que surge lá fora. Quando uma pessoa, por quê? Porque o diabo sabe do poder da honra ao Senhor. Então é a primeira coisa que se faz. Agora, terceiro pensamento. Deus somente reconhece que é seu. Ouça bem isso. Olha que poderoso. Deus, na sua vida, só reconhece que é seu aquilo que Ele te deu. Que Ele não te deu, Ele não reconhece que é seu. Sabia disso? Ele pode até ter, mas Ele não reconhece que é seu, se Ele não te deu. Então, tudo que você tem, foi Deus que te deu. Quer aprender isso? Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma seu único filho. Está certo isso, sim ou não? Único filho. Isaac, a quem você ama, e vai para a região de Moriá, sacrificam-o ali como holocausto.
num dos montes que te mostrarei. E na manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo, preparou seu jumento, levou consigo 2 servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu para a direção ao lugar onde Deus havia indicado. Quantos filhos tinha Abraão? 2. Como era o nome do primeiro? Ismael. E do segundo? Por que Deus diz a Abraão: toma o teu único filho? Por quê? Se tinha outro filho, mas Deus que você crê, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o Deus que você crê, diz: toma seu único, porque aquilo que você tem, que não foi Deus que te deu, Ele não reconhece que é seu. Ele não reconhece que é seu. Ele protege, cuida, guarda aquilo que Ele te deu. Aquilo que Ele te deu. Por isso, se você tem algo que não foi Deus que te deu, você compra um carro que você não pode pagar, foi Deus que te deu? Ai, Deus, eu estou endividado, tem misericórdia, me ajuda. O que Deus tem a ver com isso? Estou no Serasa, no Cepop, no C, nunca vi tanto C. Deus não tem nada com isso. Nada com isso, Ele não te deu. Você tem coisa que você comprou ilicitamente, foi Deus que te deu? Você enganou, você mentiu, foi Deus que te deu? Não. Não foi Deus que te deu. Deus não tem nada com isso. Você não tem que acusar Deus. Você compra alguma coisa de uma ação injusta, botou o patrão injustamente, pediu mais do que podia. Essa semana eu terminei uma negociação que eu acabei me envolvendo, uma ação trabalhista, uma pessoa pedia 110 mil. Tinha um monte de advogado, eu liguei para a pessoa, para a parte lá: fulano, você quer um acordo? Que envolvia clientes nossos. Fulano, você quer um acordo? Falou: poxa, eu estou 2 anos esperando, esse cara não me paga. Minha rescisão deu 26 mil, eles me deram 20, faltou 6. Eu disse: tá, faltou 6. Você entrou com uma ação pedindo 110. Eles, por vários motivos, não conseguiram a ação, jogou a revelia, você ganhou 110. É justo 110? Ou eles deviam 6? Se os 6 estivessem na poupança, quanto você tinha hoje? Por que você quer 110? Falei para ele: meu amigo, eu sou pastor. Ou você aceita um acordo, ou vou orar, esse dinheiro vai ser maldição na sua vida. Falei assim pro cara. Ele falou: qual é a proposta? Eu falei: 20. Ele falou: não, muito caro, 40. Pensa que eu vou orar. Falamos às 6 da tarde. Pela tarde o cara ligou: eu quero 40 mesmo. Eu falei: 40 não, é muito. E falei: mais um pouco. É injusto, você está pegando dinheiro que não é seu. Antes eles vão te pagar, foi injusto. Agora, pedir 110 é justo? Você acha justo isso? Falou: então me dá 30. Falei: 30 não, te dou 29. Fechado, tá bom. Deu 29. Graças a Deus, deu tudo certo, fomos alocados, tá tudo beleza. Porque Deus não dá. Você pode. E o cara é crente, tá? Pelo linguajar eu já identifico. Já sei até a denominação da criança. Já sei. Pelo linguajar já entendi um mistério. Tá? Já vi no dedo dele. Irmão, tudo diabo, meu não é não. Escuta. Então, aquilo que Deus não te der, Ele não reconhece que é seu. Ele não reconhece que é seu. Então, quando você não traz o dízimo à igreja, você usa o dinheiro do dízimo para comprar alguma coisa para você, Deus reconhece que é seu? Ele não protege aquilo que Ele não te deu. Abraão era velho, tinha o filho da promessa, Isaque. Isaac se submetia à autoridade do pai, porque o Isaac foi Deus que deu. Então ele se submetia. Isaac era novo, era um moço.
Quando Isaac viu que o pai ia sacrificar, Isaac podia ficar, podia carcar, podia roçar o pai. Por que Isaac se submeteu ao pai? Porque foi Deus que deu. Se fosse Ismael, não sei se submetia ao pai. Então, aquilo que Deus te deu, Ele cuida. Ele cuida. Deus te deu uma família, Ele cuida da sua família. Deus te deu um esposo, Ele cuida do esposo, que se submete à autoridade, foi Deus que deu. Tem mulher que diz assim, essa menina não me obedece. Mas ela também não honra o marido. Não submete o marido. Por que a criança vai se submeter a ela? É o princípio da honra. Aí o pai olha para a criança, aí, o que é, pai? Menino, fica nos olhos. É princípio. Outro pensamento. Você está recebendo em Deus? Diga amém. Eu falei que ia ser libertador para a sua vida, não falei? Quero ensinar hoje, como seu pastor. Muda a sua história. Muda o seu entendimento. A fonte de poder. Malaquias 3 e 9. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Que maldição que é essa? Para nós hoje. Não, é que não dá o dízimo, dá amaldiçoado, não tem nada disso. Não sou salvo por causa disso. Sou salvo pela graça. Não tem nada a ver com a coisa da outra. O que isso serve para nós? Que maldição era essa? A maldição de não ter autoridade. Eu estou na graça. Está falando de autoridade. De não ter autoridade. Gênesis 1:26. Façamos o homem e ele domine sobre peixe, animais, o campo, sobre tudo. Depois de não dar honra a Deus, o homem não teve mais a autoridade de desfrutar e de dominar sobre a terra. Quando eu não trago o meu dízimo, eu não tenho a autoridade de desfrutar. A autoridade das coisas ruins. Aí o que acontece é o jugo. A gente come o nosso suor. Eu não tenho autoridade sobre os meus negócios, sobre a minha família. Quando eu não dizimo, eu estou debaixo do que? Da perda da autoridade. Da perda da autoridade. Olha, Lucas 10 e 19. Eu lhe dei autoridade para pisar. Quem dá autoridade? Toda autoridade vem de onde? Vem de Deus. Vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Então, o próprio Jesus disse, eu lhe dei autoridade. Quando não honra a Deus, eu não recebo a autoridade de Deus. Porque o mundo físico é regido pelas leis espirituais. Pelas leis espirituais. Jesus chega na frente de Pilatos e diz, eu tenho autoridade. O que Jesus diz para Pilatos? Nenhuma autoridade é te dada se meu Pai não te desse. Toda autoridade que rege o mundo espiritual, o mundo natural vem de Deus. Então, quando eu rejeito a autoridade de Deus, quando eu não trago no altar o meu dízimo, eu estou dizendo que eu sou igual a Deus. Eu tenho a mesma autoridade de Deus. Eu não preciso da autoridade dele. Sendo assim, eu não recebo a autoridade se eu não pratico aquilo que eu creio. Eu tenho que praticar aquilo que eu creio. Eu pratico crendo. Como é que eu digo que eu creio em tal coisa? Você crê na autoridade do Senhor? Apresente seus dízimos e suas ofertas no altar, todos os meses. E tudo que você ganha. Tudo que eu ganhar, em Deus eu quero dizimar no altar. Tudo eu quero ser fiel a Deus. Escuta, para Deus tem alguma coisa dele te abençoar para você ganhar um bom dinheiro esse ano? Ele não pode fazer isso? Pode. E para você ganhar um dinheiro sobrenatural? Ele não pode? Pode. Ele pode te dar abundância? Não muda nada. Os números fazemos nós. Então, você é que decide se você quer ou não praticar a palavra de Deus e receber a autoridade do Senhor. Dizimar é honrar a Deus. Agora, as nossas ofertas. Olha que interessante. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, capítulo 6. 2 Coríntios 9, capítulo 6. Você está entendendo alguma coisa? Diga amém.
Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia em fartura, também colherá em fartura. Cada um dê conforme determinou o seu coração. Aqui é maravilhoso. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda graça. Olha só aqui, ó, olha a graça. Toda graça, abundância, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordarão em toda boa obra. Olha o 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come. São duas coisas, semente e pão. Também lhe suprirá e aumentará a semente e lhe fará crescer toda a vossa justiça. Escuta. Somente os jovens estão aqui, os adolescentes. Eu posso explicar qualquer coisa para vocês. Eu posso explicar tudo aquilo que eu creio, mas isso é um ato de fé, de liberalidade, de crer, de acreditar. Então, eu tenho que quero usar o termo correto, eu tenho que me formatar para algo que eu tenho aprendido em Cristo e em Cristo. Os meus filhos, os teus filhos, essa garotada já estão aprendendo desse jeito. Então, eles vão muito além. Então, a semente, ela cai, ela tem que morrer, aí ela germina 100 por 1 em Cristo. 100 por 1. A Bíblia diz, por fim a vida eterna e também 100 vezes mais a terra. Não é isso que a Bíblia diz? Então, para nós semear com louvores a Deus, com louvor ao Senhor, eu louvo ao Senhor que a minha oferta, para nós é algo diferente. Por exemplo, se você ganhar uma semente, geralmente quando eu ganho uma semente em recurso, em dinheiro, às vezes eu ganho presentes, roupas, né? Já ganhei carro, ganhei um monte de coisa, semente. Aí eu separo uma oferta, um dízimo daquela semente que eu ganho. Geralmente eu separo até o dízimo e mais uma oferta por aquilo que eu ganhei. Mas quando eu recebo uma oferta de dinheiro, muitas vezes o entendimento que eu tenho é que eu tenho que repassar. Eu flua, porque a Bíblia está dizendo assim, olha, aquele que dá a semente ao que semeia, aquele que supre, o 10, volta ali, aquele que supre a semente ao que semeia, e pão, então às vezes você ganha pão, às vezes você ganha semente, não é assim? Então, pão é o resultado do teu esforço, do teu trabalho. O trabalho você ganha o teu resultado, o teu pão, você paga o teu dízimo e você paga uma sua oferta ao Senhor. Às vezes você já ganha semente direto. Não aconteceu isso, eu não te abençoar com alguma coisa? Então, quando eu ganho semente em recurso, eu já passo. Então, para nós é um pouco difícil. Mas para a garotada eu já ganho assim. O primeiro salário na íntegra, ele ganhou um salário parcelado e depois ele ganhou um salário inteiro. Então ele tinha um compromisso que a gente ia viajar, ele juntou, mas primeiro ele ganhou que era para ele. Mateus Henrique pegou 5% do salário dele e trouxe uma cartinha, semeando em terra fértil. Chamou eu e a Regiane, falou, olha, eu vou conversar com vocês e tal, eu acredito na autoridade do Pai e da Mãe da minha vida, vocês são uma bênção, está aqui a minha semente. Ele trouxe o salário e deu para mim e para a Regiane. Semeou na nossa vida. Eu recebi a semente dele. Podia sair, podia comer, podia separar o dízimo dela, podia ter tantas coisas, não é isso? Ok? Sim ou não? Recebi a minha, eu faço o que eu quero. Não é assim? Aí eu tenho um entendimento que a semente eu preciso repassar. Aí eu queria ensinar algo poderoso para ele aprender a administrar. Eu fui lá e comprei o consórcio dele, botei um pouco mais em cima, paguei a primeira parcela, trouxe de presente para ele o consórcio dele. Não falei para ele, pai, pegou o teu dinheiro e fez mais no amigo, já tinha o que eu ia fazer com o dinheiro dele. Ele pode imaginar que eu comi, que eu jantei, que eu passei, né? Mas eu já tinha entendimento, eu refaço a semente. Naquele caso eu voltei, eu queria dar um entendimento dele de administração. Eu queria pegar o dinheiro dele e comprar algo que ele crescesse. Então eu queria passar um irmão para outro. Eu semente. Porque quando a semente ela gira, ela tem um poder sobrenatural. Você colhe muito mais. Aí o que acontece? Fiz isso com Mateus, logo na frente Deus abençoou, deu direção, uma coisa ou outra, achamos um negócio. Olha que bênção, eu comprei um consórcio do menino, ganhei a semente dele, teve comigo. Não comigo.
passei a abençoar e comprei o consórcio dele. Deus abençoou de tal forma, consegui fazer um bom negócio, a gente trocou e comprou outro carro para o pastor. Olha que legal, que bacana. Por quê? É um entendimento que a semente ela gira, ela tem um poder sobrenatural. Então no mundo dos negócios é assim lá fora. Eu compro, ponho meu lucro e vendo. No mundo de Deus é diferente. Aquele que dá é que recebe. Aquele que dá é que recebe. Que semeia é o que guarda. É por isso. É o princípio da palavra. Então você vai dando, você vai honrando a Deus com os seus dízimos e você louva ao Senhor em gratidão com a sua semente. Quando eu ajo assim, há um poder sobrenatural que age na minha vida. Há um poder, é um ciclo. É um ciclo. Eu louvo a Deus com minhas ofertas. Aí o que acontece? Agora vamos voltar lá no Malaquias e pegar o princípio. Olha o que acontece. O 9. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação está me roubando. Roubando o que? A honra, a autoridade. Não tem autoridade. Não tem autoridade. Então, estava roubando o Senhor. Trazendo todos os dízimos depois a casa do templo, para que haja muito bem na minha casa. Põe a prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as comportas do céu e derramar sobre vós uma bênção que não terão como guardá-las. Olha que poderoso. Dizimar é um ato de prova de honra ao Senhor. E aí essa honra traz a existência aquilo que não existe na minha vida. Aí próximo, impedirei as pragas que devoram as vossas colheitas. Quais são as pragas da nossa vida hoje? Você faz o serviço e não recebe. Te dão calote. Ações da justiça, perde negócio, perde contrato, não fecha, isso tudo é praga. Você tem autoridade, o Senhor repreenda isso. Eu quero receber, eu quero, fechar os negócios, eu quero isso. Repreenda! Porque daí vocês terão colheita. Qual é a colheita? Colheita na saúde, colheita na família, colheita nos negócios. Então todas as ações os chamarão felizes. Que maravilhoso. Porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero crer na sua vida próspera, abençoada financeiramente. Eu quero crer em você rompendo, você sendo abençoado. Como isso? Dando honra ao Senhor. Quando eu trago o dízimo, dar oferta, eu recebo. Quando eu dou o dízimo, quando eu trago ao dízimo, eu estou dando honra. Quando eu dou meu dízimo, eu recebo autoridade. Quando eu dou meu dízimo, eu estou o quê? Expressando a minha remissão a Cristo. Quando eu dou o dízimo, eu estou entendendo o quê? A minha submissão à autoridade da palavra de Deus. E quando eu trago a minha oferta, eu estou dando louvor. Quando eu trago a minha oferta, eu estou ativando o poder sobrenatural da semeadura. Quando eu trago a minha oferta, eu estou ativando em Cristo Jesus a abundância do Senhor. Eu estou compreendendo. Agora, olha a diferença disso tudo que você aprendeu essa noite. Para finalizar, olha a diferença. Isso tudo que você aprendeu essa noite, do tempo da lei e do tempo da graça. Olha que lindo, olha que isso. Na lei, como é que eles semeavam? Eles iam andando e chorando. É isso que a Bíblia diz? Andando e chorando. Por que a Bíblia diz que eles iam andando e chorando na lei? Porque eles não tinham certeza do quê? Da colheita. Da colheita. A diferença minha e sua na graça é semeando com alegria. Por quê? Porque você tem absoluta certeza que a justiça de Deus foi feita, que você vive na graça e que a tua colheita é abundante em Cristo Jesus. Eu quero orar por sua vida, eu quero orar por você. Eu queria que você ficasse em pé. Se você às vezes dá dízimo, e às vezes você passa por os meses não dá dízimo, daqui a pouco você dá dízimo, mas você não dá, quero que hoje você faça o voto de Jacó. Ouça bem isso. Você sabe qual é o voto de Jacó? Você sabe? Jacó é o filho. E não é o filho primogênito é Esaú. Jacó faz tudo quando é
trapaça, por conta de loucura, Jacó tem que fugir da presença do irmão. Jacó sai quebrado, mais quebrado que arroz de terceiro. Por quê? Tem pessoas que pensam que quando Jacó fez o prato de lentilha, quando ele ganhou a bênção do Isaac, ele ganhou riqueza. E não ganhou nada. Esaú herdou 100% da riqueza. Ele ganhou a bênção do pai por ter enganado esse passado pelo irmão. Escuta isso. Jacó sai dali desesperado, ele tem um sonho. Ele vê que anjo sobe e desce uma escada e tal. Jacó está quebrado, sem dinheiro. Um irmão querendo matar. Um pai decepcionado que o filho enganou. Jacó está numa pior. Jacó faz uma aliança com Deus. Se arrepende, diz: Senhor, gente, Jacó está vivendo lá no tempo da lei, não é na graça. Não tinha pastor, não tinha tabernáculo, não tinha Moisés, não tinha sacerdote, não tinha nada. Aliás, ele está antes da lei, ele está no período da morte, antes de Moisés. Ele faz um voto: de tudo que eu ganhar, eu vou dar dízimo na minha vida. Ele vai embora com o tio dele. Ele trabalha 7 anos de graça por uma mulher, mais 7 de graça por outra mulher. Quantos anos deu? Quantos anos deu? 14. Ele trabalhou para esse tio, sabe quantos anos? 20 anos. Em 20 anos, o tio mudou o salário dele 20 vezes. Se ele trabalhou 14 por 2 mulheres, quantos anos sobrou para trabalhar? 6. Ele trocou o salário dele 20 vezes, 2 vezes por 2 mulheres. Em 6 anos, quantas vezes trocou o salário? 18 vezes. Em 6 anos. Porque o tio enganava ele tinha um voto com Deus. Em 6 anos, ele se tornou mais rico que o seu tio na região de Padã Aram. Seu tio Labô se tornou mais rico. E ele sai com mais riqueza, porque quando o tio vai despedir ele com as filhas, ele diz: tu levaste a minha riqueza. Porque ele fez um voto numa noite e disse: de tudo que eu ganhar, eu vou dar o dízimo. Tudo, não é só salário. É um presente, é um sapato, é uma camisa. E uma camisa, quanto custa a camisa? Essa camisa custa 100 reais, eu vou levar 10 de oferta hoje na igreja. E tudo que ele ganhar, ele ia dar o dízimo. Se você às vezes dá dízimo, às vezes não dá dízimo, você veio essa noite para fazer um voto diante de Deus. Eu quero orar, quero que você faça o seu voto racional, sincero, você e Deus. Isso não é emoção. Em nenhum momento eu trabalhei com emoção, disse: lê a Bíblia. A partir de hoje, tudo que Deus der na minha vida, eu faço o voto de agora. Eu vou dar